Renata, por favor, ore conosco. Renata, está me ouvindo? Se tiver, o seu microfone está desligado. Acho que a irmã Renata não está me ouvindo. Irmã Marta se encontra aí? Marta Cunha? Sim, irmã. Bora, né? É, querida, obrigada. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aprender um pouco mais de ti. Guarda-nos, dá-nos sabedoria, Senhor, para entendermos o que tu queres em nossas vidas. Que o nosso estudo seja proveitoso e possamos, ó Senhor, estar sempre dispostos, ó Senhor, a aprender e crescer mais na tua causa. Em nome de Jesus, amém. Mas ela, seu microfone está desligado. Pronto, 16 horas em ponto e nós já estamos passando a palavra ao pastor Abel. Quanto mais cedo a gente começa e se terminar o assunto antes, também a gente já conclui mais cedo, ok? Pastor Abel, a palavra é sua, que Deus o abençoe. Muito bem, graças e paz, boa tarde a todos. É um prazer estar de volta, né? Alguns probleminhas aí de saúde, né? Na semana retrasada, na semana passada também, embora eu tivesse com outro compromisso, que eu acabei nem indo também, por conta disso, dessas questões também, né? Mas vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vou passar aqui colocar o slide na tela. Então, acho que já estão vendo aí, né? Bem, na semana passada, aliás, há uns 15 dias atrás, ou um pouco mais, nós estávamos falando sobre o livro de Gênesis, mais especificamente como Israel ele chega ao Egito, né? Algumas razões levaram o povo de Israel a chegar até lá. José ele vai na frente, ele foi vendido pelos seus irmãos, e ali acontece toda aquela história que está relatada no livro de Gênesis, e no final, o povo, a família de Jacó, por a necessidade da fome, resolve comprar mantimentos no Egito. Lá se depara com José. Então é assim que o povo de Israel chega ao Egito, sendo impulsionados pela questão da fome. Obviamente também ajudados, né, pelo grupo que estava à frente do Egito naquela época, que eram os iscos, que era um povo de origem semita, não eram os egípcios de fato, vão tomar posse anos depois, e a implantar uma política um pouco mais nacionalista, né? Excluindo aí os estrangeiros, e é por isso que a Bíblia diz que aquele faraó que entra, ou faraó da opressão, ele não conhecia José, ou seja, ele não tinha recebido, não tinha conhecido o que José tinha feito anteriormente. Então vamos entrar aí no livro de Êxodo, tá? Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. O autor também é Moisés, né? Claro, dentro da nossa concepção um pouco mais conservadora. A autoria, a data, 1446, 1406 a.C. E o propósito do livro seria confirmar a autoridade de Moisés e da aliança da lei, né? E como também as regras para a adoção dessa lei. Então, o propósito inicial do livro é confirmar: Moisés é, de fato, o líder escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Por que isso é tão importante? Se você observar, durante todo o período do deserto, aliás, até antes disso,
quando as coisas pareciam não correr muito bem para o povo judeu, mesmo no Egito, quando Moisés disse que eles vão tirar ele de lá, sempre há um questionamento com relação à autoridade de Moisés como líder do povo. E isso vai se intensificar muito mais no deserto. Então, por vários momentos, o povo questiona a autoridade de Moisés como esse líder escolhido por Deus. Tá? Então, um dos propósitos do livro do Êxodo é, de fato, mostrar que sim, Moisés é o líder escolhido por Deus para conduzir aquela nação para a saída do Egito até a terra prometida. Também trazer ali as regras iniciais da lei, né? A estipulação da lei e até a afirmação do pacto do povo de Israel com o Deus Yahvé, que vai ser apresentado também no próprio livro de Êxodo. Até ali, não é conhecido, Deus não é conhecido por esse nome. Ele é conhecido por Elohim, o Altíssimo, enfim, mas não com o Yahvé, tá? Depois se tornou Jeová, segundo os entendimentos de alguns, mas o nome no Antigo Testamento, de fato, seria o Yahvé, tá? Também esse livro apresenta algumas verdades fundamentais. Por exemplo, o Senhor deu autoridade a Moisés como líder para trazer a libertação para o seu povo, como já foi falado. As leis da aliança foram divinamente autorizadas para trazerem bênçãos à nação. Então, a lei não era só um instrumento regulador. Na verdade, ele também era um instrumento que trazia benefícios àquela nação. Ou seja, ele abençoava aquela nação. Tanto é que os salmistas, por vezes, evocam a lei como sendo um privilégio da nação de Israel em ter uma lei tão bem elaborada, porque foi elaborada por Deus. Tá? Então, de modo geral, essa é a ideia do livro. Tá? Mas, claro, como todo livro da Bíblia, ele aponta, de alguma forma, para Cristo. Né? Jesus ele tá por trás de toda a história bíblica, ou de todos os livros da Bíblia, de alguma forma Jesus se faz presente. E no livro de Êxodo não é diferente. Tá? Algumas figuras são muito marcantes no livro de Êxodo e fazem com que essa ideia de Cristo ela esteja bem enraizada ali. A primeira, a libertação da escravidão. A libertação da escravidão do povo israelita do Egito, ela é uma clara demonstração da própria libertação nossa após o evento de Cristo, da nossa vida de pecado. É por isso que, até de uma forma tanto quanto figurativa, né, ilustrativa, a gente às vezes diz, olha, não vou voltar ao Egito, quer dizer, voltar a uma vida de pecado. Tá? Então, o Egito ele seria esse tipo de vida anterior que nós vivíamos antes de Cristo. E a partir do momento que nós somos libertos, ou temos o nosso êxodo, ou saímos dessa realidade de pecado, nós passamos a viver uma vida de liberdade no Senhor. Nós somos libertos por Cristo. Então, essa figura de libertação, ela está muito clara dentro do ministério de Cristo. Ela se reflete de uma maneira muito, muito viva com relação a isso aí. Tá? Uma outra figura que também nós temos nesse livro é a ideia do tabernáculo. Do tabernáculo e todos os utensílios que você tem dentro do tabernáculo, eles significam coisas especiais dentro do ministério de Jesus. Tá? Então, por exemplo, o véu no templo que foi rasgado é aquele véu que é colocado no tabernáculo ali e que faz a separação do lugar santo do lugar santíssimo. Quando aquele véu ele é rasgado, o adorador ele passa a ter acesso direto a Deus, coisa que não existia no Antigo Testamento. Você deve entender que no Antigo Testamento somente
o sumo sacerdote, e uma vez por ano, ele poderia entrar ali no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e ali poder ter esse acesso, entre aspas, a Deus. Isso é rasgado no Novo Testamento, ou seja, o véu que separava, ele não separa mais, ele é rasgado. Dentro também da ideia do tabernáculo, o próprio tabernáculo em si, ele passa essa ideia de Deus conosco. Então, quando João fala que Deus, Cristo, ele encarnou e passa a habitar entre os homens, ele utiliza um termo muito interessante. Ele diz que Cristo tabernaculou, ou seja, ele passa a se tornar um tabernáculo vivo dentro do seu povo. Então, essa ideia do tabernáculo, ela é muito interessante porque é a ideia de que Deus está ali junto com o povo, junto com aquela nação, o que se reflete de uma maneira muito clara na figura de Jesus. Então, tudo isso aí tem essa ideia. Ou, por exemplo, a Arca da Aliança, onde era feita, onde era colocado o sangue do sacrifício, é uma referência clara também a Jesus, né? O próprio altar, o sacrifício, tudo ali no tabernáculo, de uma maneira muito simbólica, ela aponta de alguma forma para a figura de Cristo. Então, nos capítulos finais do livro de Êxodo, você vai ter uma descrição detalhada do tabernáculo. Cada item com sua função, e todos eles, de uma forma ou de outra, representam isso. Mas, de um modo geral, o tabernáculo e a Arca da Aliança, eles representam essa ideia do Deus junto do povo, que Jesus vai cumprir isso de uma maneira muito plena no Emmanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. Né? Por fim, a passagem do Mar Vermelho, né? Ele também traz essa ideia do batismo, né? Paulo ele fala que quando Israel passa pelo Mar Vermelho, o povo foi batizado ali. Então, também você tem essa referência ao batismo do Novo Testamento. Tá? Então, vamos lá. O povo judeu, aliás, o povo de Israel, eles chegam em Canaã, eles chegam no Egito, passam um período bom ali, depois de um tempo eles são escravizados pelos egípcios, e aí acontece algo interessante. O povo de Israel começa a crescer numa proporção que começa a preocupar o faraó. O povo de Israel começa a ter uma prole muito numerosa, eles crescem em uma quantidade surpreendente, a ponto do faraó começar a ficar preocupado com aquela situação. Provavelmente, o povo judeu, o povo de Israel, eles estavam tendo um crescimento numérico a ponto de preocupar o povo egípcio num possível conflito. Obviamente, não necessariamente Israel contra o Egito, mas talvez um outro povo, uma outra nação que viesse guerrear contra o Egito, Israel talvez se sentisse com uma oportunidade de se livrar do jugo egípcio e acabasse se juntando àquela nação. Então, percebendo isso, o faraó toma uma atitude um tanto quanto maldosa, né? Ele resolve matar todas as crianças, pelo menos ele tenta. E aí as parteiras não concordam com aquilo ali, acabam não fazendo. Mas só que nesse intervalo de tempo, Moisés é levado dentro de um cestinho, né, na água, e ali há o encontro de Moisés com a filha do faraó. E a filha do faraó, ao ver aquela criança israelita, tem compaixão dela e passa a adotá-la. E aí Moisés passa a se tornar alguém importante dentro da corte egípcia. Só que, assim, há um problema. Lembra que eu falei lá atrás que esse novo grupo que toma o poder no Egito, de origem de Cã, eles eram um povo muito
nacionalistas, xenófobos. Eles odiavam nações que não fossem a nação dele. E Moisés começa a ter uma certa importância, mas ele não era egípcio. Obviamente, você começa a criar aí um certo conflito que automaticamente encontra seu momento principal quando Moisés toma partido de um israelita e acaba matando um egípcio. Veja, se isso fosse em qualquer outro momento, talvez não tivesse tanta dificuldade, né? O problema foi porque, se já existia esse conflito entre nações, ou entre essa ideia de nação, então, quando Moisés toma partido da nação dos hebreus, obviamente os egípcios sentem isso como se fosse uma afronta ainda maior. Então, o faraó começa a perseguir Moisés, que acaba fugindo. Obviamente, se ele ficasse ali, Moisés tivesse ficado no Egito e tivesse enfrentado aquela perseguição, poderia acontecer muita coisa, inclusive uma guerra civil de proporções gigantescas naquele local, né? Uma vez que Moisés ele representaria um partido forte dentro do Egito, enquanto o faraó representaria um partido mais nacionalista. Então Moisés resolve se identificar com o povo, mas resolve fugir. E aí ele vai para o deserto, ele se encontra com o que seria o seu sogro mais para frente, né? E aí ele passa 40 anos no deserto, sem qualquer contato com o povo de Israel, sem qualquer contato com o Egito, sem qualquer contato com ninguém. E ele passa a viver uma vida totalmente distante daquela realidade. Mas aí Deus, após esses 40 anos, se apresenta na sarça ardente e chama Moisés para uma nova realidade. Então nós temos aí alguns aspectos dessa chamada de Moisés. Por exemplo, é uma chamada de relacionamento pessoal. Moisés precisava ter um relacionamento com Deus. Deus queria ter um relacionamento mais próximo com Moisés, né? Esse relacionamento, ele se daria ao ponto de poder ver face a face, né? Moisés, a gente sobre Moisés que via Deus face a face. Mas também era um chamado para uma vida de santidade. Aliás, no livro de Levítico, principalmente, essa ideia de santidade ela fica muito forte com relação ao povo israelita. O chamado de Deus para a nação de Israel não é só um chamado para ser o povo de Deus, mas um povo de Deus que vive além de santidade. Também é um chamado para uma vida de temor ao Senhor. Agora eles vão sair do Egito para render graças, prestar um culto a Deus no deserto. E também um chamado com um propósito definido. Ou seja, Moisés iria para o Egito para retirar o povo de Israel do Egito, libertá-los e levá-los até Canaã. Então, haviam esses propósitos bastante claros aí, tá? Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Estão todos vivos, né? Os irmãos hoje estão mais calados, né? Perderam o costume. Estamos lhe ouvindo contar a história. Ah, sim. Então, eles estão ouvindo, né? Se não tiver ninguém dormindo aí, essas câmeras apagadas, né? Então... Pode continuar, pastor. Tá, estamos aqui, pastor. Vamos lá. E aí, então, Moisés chega no Egito e, obviamente, Faraó não aceita a libertação do povo judeu, do povo de Israel. E aí começa o evento das 10 pragas. As pragas têm como objetivo, primeiro, mostrar o poder de Deus, que Deus era um Deus forte. É tanto que o evento das 10 pragas no Egito, ele é tão forte que até o período do exílio, ou seja, quase 1000 anos depois, esse era o evento que estava mais vivo na mente do povo de Israel. Sempre era se lembrado o Deus que nos tirou da terra do Egito com braço forte. Quer dizer, a ideia do poder, o Deus poderoso que feriu os egípcios.
Mas não é só isso. As pragas em si, elas representavam a ideia da vitória do Deus Yahvé contra os deuses egípcios. Então, o Nilo era considerado um deus, você tinha deuses que eram representados por algumas situações. E quando Moisés, por exemplo, quando Deus, né, transforma as águas do Nilo em sangue, era como se o Deus Yahvé, que era o Deus dos israelitas, houvesse ferido o Deus Nilo, né, que era o Deus. O Nilo era uma espécie de Deus para os egípcios, mostrando que o Deus de Israel, de fato, era o Deus mais poderoso. E isso também com todas as outras pragas. Tá? Após a saída do Egito, você tem uma geração que é batizada no Mar Vermelho, você tem a construção da aliança, o povo de Israel agora, eles passam a construir uma aliança com Deus, após toda essa batalha que acontece aí, então, eles fazem uma aliança com Deus, lá no Monte Sinai, Deus se apresenta, tem os 10 mandamentos, etc. e tal, né? Você tem a ideia do tabernáculo, como símbolo de Deus na presença entre o seu povo, né? Mas também você tem a primeira quebra da aliança. Então, quando Moisés passa 40 dias ali no monte, recebendo de Deus todas as ordenanças, o povo de Israel começa a ficar impaciente embaixo. E aí começa a se perguntar, será que Moisés está vivo lá em cima ainda ou já morreu? Né? Ninguém se aventurava a subir. Até porque haviam trovões, relâmpagos e tal. O povo tinha esse medo. Mas aí o povo começa a ficar nessa situação e acaba tendo essa primeira quebra de aliança quando o povo ele resolve formar um bezerro de ouro. Segundo Arão, eu botei no fogo e sai um bezerro, né? Mas não é bem assim. Rosélia, fale com o microfone aberto. Com esses 40 dias que Moisés passou com Deus lá no Sinai, acho que era o Monte Sinai, não é isso? E o que me inquieta um pouco é que também com ele seguiu, não subiu até junto de Deus, mas estava lá também Josué. A gente sabe que diante de Deus, certamente Moisés foi alimentado pelo próprio Deus. A gente, como uma pessoa passaria 40 dias sem água e sem alimento, mas Moisés estava com Deus. A minha preocupação e Josué, que acompanhou, mas não foi até o topo, né? A Bíblia não relata nada sobre isso. E aí me vem esse questionamento: o quanto Deus pode ter feito também ali na vida de Josué, naquele período que ele ficou acompanhando? Ou eu estou enganada? Moisés é dito que passou 40 dias e 40 noites de jejum, né? Mas de Josué não é dito nada. Então, ele poderia ter levado sua marmita lá, né? Ou ter acesso a algumas provisões, ou então talvez ele não tivesse o tempo inteiro lá, ele pudesse estar indo e voltando, né? Como a Bíblia não deixa isso muito claro, né? A gente fica meio que voando nisso aí, né? Mas, Rafael? Sem atrapalhar muito, mas eu estou percebendo que o número 40, ele está em várias situações. Jesus passou 40 dias no deserto, Moisés passou 40 dias, passou 40 anos para eles ver a sarça ardente, passaram 40 anos no deserto, pessoal. Então, o número 40 é bem citado. Dentro da concepção bíblica, você tem alguns números que são números que fazem alguma representação, né? 40 dias no deserto, 40 dias no deserto, Jesus passou, 40 dias no monte, Moisés passou, 40 anos. A ideia do 40, ele traz a ideia de um período de tempo de provação. Então, quando esse número 40 aparece, normalmente
ele vem com essa ideia de prova, né? Então, Jesus passou 40 dias para ser tentado pelo diabo no deserto. Moisés passa 40 dias no monte, meio que como se fosse provado também, né? Ali. Então, assim, essa ideia de 40 na Bíblia, normalmente ela é a ideia de teste, de provação, tá? Ok. Então, o povo de Israel quebra a aliança novamente, e aí Moisés ele dá um carão no povo, mas sobe para. Deixa eu só desativar o microfone. Mas aí ele sobe para falar com Deus, intercede pelo povo, né? Deus ele fala, olha, esse povo que tu tirou do Egito, né, como se Moisés tivesse tirado ele, fosse o poder de Moisés. Não foi, né? E aí Moisés diz, não faça isso. Ele passa a interceder pelo povo e através dessa intercessão a ira do Senhor é desviada, né? Porém, Deus não estaria mais diretamente com o povo, como ele próprio diz, não posso habitar com o povo de dura servir, mas eu vou mandar o meu anjo, né? Então, você tinha uma coluna de fogo à noite e uma nuvem no céu de dia, e isso ia apontando o caminho que a nação deveria seguir, tá? E aí, o livro ele se encerra com Moisés inaugurando o tabernáculo, tá? Um ponto interessante do livro, que eu também gosto de chamar a atenção, é a guerra de Moisés, a guerra dos israelitas contra os amalequitas. Os amalequitas é um povo, ou era um povo, né, que deu uma certa dor de cabeça ao povo de Israel, mas isso nos primórdios da nação de Israel como nação saindo do Egito, no começo ali da Terra Prometida, de certa forma, né? O que acontecia? O povo de Israel, o povo numeroso, eles faziam a caminhada dele e algumas pessoas ficavam para trás, né? Pessoas mais fracas ou que tinham alguma dificuldade. E aí, esses amalequitas, eles viam e matavam essas pessoas que ficavam mais atrás, ou saqueavam, enfim, se aproveitavam dessa situação. Até que o povo de Israel resolveu fazer guerra contra os amalequitas. E esse é o primeiro conflito, ou a primeira guerra de Israel como nação. É a primeira vez que Israel vai guerrear as guerras do Senhor e sai vitorioso. Né? Mas só sai vitorioso por causa de um detalhe. Que detalhe é esse? Quem sabe? Um de cada vez, tá? Deus estava com o povo, né? Sim, Deus estava com o povo, mas tem um detalhe no texto muito interessante nessa guerra. O que acontece? Enquanto Moisés estava com os braços levantados, Israel vencia, prevalecia, né? Quando Moisés cansava, que a mão descia, aí os amalequitas prevaleciam, né? Até que chegou em que... Aí colocaram duas forquilhas no braço dele para ele não baixar os braços. Eu acho que ele saiu com uma dor no braço enorme naquele dia, né? Ou então ele ficava no meio de duas pernas com os braços para cima, duas pedras com os braços para cima. A Bíblia diz que colocaram uma pedra para ele sentar, né? E Arão segurava um braço do lado e do outro lado Hur segurava o outro braço, né? Mas a ideia aí é a intercessão de Moisés, né? Enquanto Moisés estava orando pelo povo, o povo vencia, né? Enquanto Moisés não estava orando pelo povo, o povo estava sendo derrotado. E aí, depois que você tem todo esse confronto aí, Moisés apresenta um novo nome de Deus que é somente apresentado nesse versículo, nesse capítulo. O Yahvé Nissi, que significa o Senhor é a nossa bandeira, é por ele que lutamos. Esse relato, ele nos deixa muito clara a ideia da intercessão, né? Fica muito vivo isso para a gente. Enquanto a igreja ora, a igreja vence, né? Ou nós vencemos nas nossas vidas, nos nossos conflitos pessoais, né?
Quando a gente para de orar, aí nós começamos a ser vencidos, né? Essa ideia fica muito clara no livro de Êxodo. Meus irmãos, com relação, eu vou passar para o livro de Levítico, tá? Mas com relação ao livro de Êxodo, alguma dúvida, pergunta, angústia? Ô, pastor, assim, na escola bíblica, a gente está estudando aquele Pentateuco também, e na escola bíblica surgiu uma controvérsia que alguns irmãos foram contra, né? E, assim, nas pragas do Egito, que foi essas pragas que houve, o povo de Deus foi atingido direto ou indiretamente, ou o povo de Deus foi totalmente isento? Aí foi a dúvida, uns foram contra, outros foram a favor, então, essa pergunta que eu gostaria só de ouvir. Bem, algumas pragas claramente afetaram os dois, né? Então, você vê, por exemplo, quando o Nilo é transformado em sangue, né? Tanto Israel quanto o povo egípcio dependiam do Nilo, não era só os egípcios que dependiam do Nilo. Então, de certa forma, eles foram prejudicados com relação àquilo ali. Mas também há algumas pragas em que é claramente falado no texto bíblico que não foram afetados. Tá? Então, por exemplo, a questão da morte dos animais. Se falou que os animais egípcios morreram, mas se falou que também não morreu os animais do povo de Israel. A questão também das trevas, se eu não me engano, porque eu também não estou na cabeça aqui, mas o texto bíblico ele fala que havia trevas no Egito, mas havia luz em Gozém. Então, o que eu entendo disso aí? Que algumas pragas possivelmente afetaram os dois lados, tá? Mas não todas. Principalmente aquelas que a Bíblia diz que não afetou. Tá? Que foram algumas que foram dito que não foram afetadas. Está muito claro isso aí, e outras nem tanto. Emanuel Vani. O pastor, um dos temas também que foi conversado na sala foi justamente quando, na 10ª praga, que o povo mata o cordeiro e coloca, né, e coloca nas portas, dá referência também a Cristo. Perfeito. Ao sangue. Perfeito. Né? Quando o anjo da morte ele passa ali, né, e ele vê o sangue na porta, ele claramente aí ele desvia daquela casa. Né? Obviamente, uma clara referência também a Cristo. Né? A Bíblia ela tem muitas referências. Quando eu coloco aqui algumas, eu estou colocando algumas, eu vou colocar todas, aí a gente só vai falar das referências, não vai falar de mais nada. Né? Mas, de fato, é também uma clara referência ao sangue de Cristo. Né? E aí, ali na porta, né, das casas, mas também na nossa vida. Então, quem tem o sangue de Cristo não passa pela condenação. Né? O anjo da morte passa longe da nossa vida. Tá? Então, foi a única praga que não pegou o povo, né? Foi essa da morte do primogênito. Veja bem, se por acaso algum israelita não fez isso por alguma razão, tá? Aí foi afetado. Tá? Mas a Bíblia não fala sobre isso, então não dá para especular em algo que a gente não tem certeza. Mas não é que era uma praga que não poderia atingir o povo de Deus, poderia. Se alguém não tivesse colocado lá, estava sob o risco. Né? Mas se colocou, não pegou. Mas também algumas outras pragas fala-se que não foi colocada lá também. Não citei, a praga das trevas mesmo, é falado que existia, tinha luz em Gozém. Tanto das trevas quanto dos animais mortos, a Bíblia fala claramente que o povo de Israel não foi atingido. Tá? Mas não é falado sobre todas, como eu falei. Com relação ao Nilo, todos foram afetados. Tá? Então não era assim. Quando o povo de Israel ia para o Nilo, aí virava água. Quando ia para o Egito, ele virava sangue. Não. Foram todo mundo afetados ali. Rafaela? Nessa questão do sangue do cordeiro, né, que foi dito que as pessoas teriam que passar,
né, o sangue, ali era uma questão de fé, na verdade, né? Eu acho que quem acreditava e quem estava com a certeza de que Cristo, no caso Deus, estava com Moisés, então eles iam e faziam o que era dito por ele. Perfeito. E existia naquele dia um clima muito pesado. Se você fizer uma leitura do texto de Êxodo, esses primeiros 10 capítulos, você vai, 12, 13 capítulos, você vai ver que aquele momento ali, o clima estava muito pesado no Egito. Antes da última praga, o próprio faraó havia dito a Moisés: eu não quero mais ver sua cara. No dia que ele ver, você vai morrer. E, obviamente, o povo de Israel também estava sentindo aquilo ali de alguma forma. Né? Então, o que acontece ali? Ou eles faziam aquilo, né? ou eles aceitavam aquilo que estava sendo proposto por Moisés, que era colocar aquilo ali, mas não sabiam o que ia acontecer. Então, eles não tinham muita opção. E, claro, é uma questão de fé. Né? Porque, de toda forma, eles precisavam crer que alguma coisa ia acontecer ali e que eles iam ser libertados. De certa forma, já estavam sentindo que aquilo ia acontecer naquela noite, porque foi justamente naquele dia, né, no dia posterior, que Israel é liberto como nação. Né? É depois da última praga. Não foi uma semana depois, foi no outro dia. Aí o povo de Israel sai meio que às pressas mesmo dali. Então, todo aquele clima ali, ele ajudou, vamos dizer assim, a que o povo tivesse essa atitude com relação àquilo ali. Tá? Bom, pastor, outra coisa que eu gostaria de saber, veja bem, também surgiu na classe um caso, o povo de Deus era um povo que, em princípio, adorava a Deus, né? Mas o povo de Deus também adorava outros deuses, ou não? É isso que eu gostaria de saber. Veja bem, é difícil você falar isso como nação. Né? Você pode falar isso todo o aspecto pessoal. Uma ou outra pessoa poderia ter sua própria crença particular. Agora, como nação, não. Como nação, eles adoravam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Porque havia essa relação do Deus com o adorador antepassado. Então, Deus não era o meu Deus, era o Deus dos meus pais. Eu acho que, não sei se está para entender o que eu quero dizer. Então, assim, não existia esse encontro pessoal com Deus, mas eu cria, eu adorava, se é que existia adoração, porque a adoração, de fato, institucional, ela vai existir depois do Êxodo. Né? O que acontecia ali era o seguinte, eles criam nas promessas que foram feitas lá atrás. Né? Eles sabiam que existia um Deus, que havia se apresentado a seus pais, Abraão, Isaac, Jacó, que teve todos aqueles eventos ali. Eles sabiam disso. O que eles não sabiam quando aquelas promessas iam de fato acontecer, ou se de fato iriam acontecer. Mas eles sabiam que existia aquilo ali, alguns criam, possivelmente outros não iam acreditar, mas essa adoração institucional não existia. Agora, é provável que, como no Egito havia uma adoração institucionalizada, você tinha sacerdotes, você tinha templos, é possível que um ou outro israelita fosse adorar com os egípcios. Pode acontecer, pode ter acontecido. Né? É porque a gente vê aquela situação onde Moisés estava no monte e o povo embaixo, esperando. E aí o povo ficou tão impaciente que pediu a Arão um Deus para fazer. E Arão, como sacerdote, como assessor de Moisés, Arão se deixou ser levado de uma maneira tal que disse, vamos fazer outro Deus para nós. E aí foi, né? Não sabe aí o que aconteceu e saiu dali um animal. Né? Então, assim, como era, não foi somente uma pessoa, foi várias pessoas que induziram aquilo para adorar um Deus, porque Moisés não vinha mais. Ou então o descrédito
de existir o Deus de Moisés, né? Então, a gente vê assim que eu concordo com o senhor que não era generalizado, mas só que assim, existia aquela aceitação e a omissão por causa no caso de Arão mesmo, não, vou deixar, vocês estão querendo, então vou deixar fazer e vamos ver o que é que vai acontecer, né? Eu vejo essas coisas assim que é interessante, né, a gente ver isso. Possivelmente, essa ideia de o bezerro de ouro, né? Os estudiosos eles têm duas interpretações para isso aí. Tá? Ou ele seria uma divindade egípcia, né? Porque os egípcios eles tinham divindades com formato de animais. Era uma característica da religião egípcia. Tá? Mas também ele pode ter sido a ideia da montaria de Yahvé. Ou seja, Deus ele não havia se revelado pessoalmente, mas a imagem dele a gente não teria, mas a gente teria a imagem da montaria dele. Então, Yahvé estaria acima do bezerro, tá? Montado no bezerro, mas a gente não veria, a gente veria só o bezerro. No final das contas, Deus considerou tudo aquilo ali como idolatria, né? Tanto é que o pecado foi gravíssimo e a nação ela foi castigada por conta daquilo ali. Muitas pessoas morreram, né? E Moisés precisou interceder porque as coisas estavam ficando muito feias ali, né? Mas, claro, dentro de um povo, não pense que Moisés passou esses 40 anos no deserto vivendo unanimidade. De maneira nenhuma. Todo problema que acontecia, sempre tinha um para dizer assim, vamos voltar ao Egito. Sempre tinha. E isso também inclui a ideia dos deuses egípcios, das coisas que eles tinham lá. Então, Moisés não passou 40 anos com um povo unânime, mas ele conseguiu governar entre aspas, né, ou conduzir Israel durante os 40 anos no deserto. Então, com certeza, você tinha essas dificuldades lá também. Tá? Ok. Dando continuidade, tá aí o tabernáculo, né? Essa imagem vocês têm muita facilidade na internet aí. É só para ter uma ideia mais ilustrativa, né? Tá aí o altar, na figura A, bacia de bronze, figura B, os pães da procissão na figura D, né? O altar de incenso na figura C, candelabro, figura E, né? E as outras coisas mais, né? E a ideia do tabernáculo, como ele montado, aí para vocês verem também. Ok, livro de Levítico, de autoria de Moisés, também a mesma data, né, 1146 a 1046, aliás, tá errado, é 1446, eu de digitação aí, tá? A 1406 a.C. E o propósito do livro conduzir o povo de Israel como um povo especial a viver uma vida de santidade para que pudesse conviver com Deus Santo. Então, o livro de Levítico, ele traz essa ideia de santidade muito forte. Santidade na sua vida pessoal, santidade nos seus relacionamentos, santidade na forma de você conduzir toda a sua existência. O povo de Israel não poderia ser um povo como os outros povos da terra. Ele precisava ser um povo especial, um povo separado, um povo santo. E desse livro, ou talvez esse livro, ele seja o que um dos mais completos de leitura, né? O povo não gosta muito de ler esse livro, mas é o mais importante para você entender a obra de Cristo como sacerdote. Tá? Nós entendemos, através da leitura do texto bíblico, que Cristo ele tem 3 ofícios. Tá? Ele é rei, profeta e sacerdote. Né? A única figura que chega muito próximo disso aí, ninguém conseguiu fazer isso, mas a que chega mais próximo disso aí seria a figura de Samuel, né? Que não foi rei, mas foi uma espécie de juiz, né? Mas ele não chegou a ser rei. Então, a figura do sacerdócio de Cristo,
ela está perfeitamente delineada em Levítico. E você só consegue entender o livro de Hebreus se você entender o livro de Levítico, porque ele está diretamente relacionado a esse livro. O livro de Levítico, ele é um livro de caráter extremamente sacerdotal. Tanto é que a ideia do Levítico, né, o livro seria para os levitas, ou dos levitas, ou sobre os levitas, que seriam os correspondentes à adoração de Israel, os responsáveis, né, pelo culto de Israel. Então, esse livro ele tem algumas verdades fundamentais. Né? Deus é um Deus santo. Deus não é um Deus imoral, Deus não é um Deus amoral, né? Ou seja, que não tem nenhuma moralidade. Deus não é um Deus que preze pelo mal. Ele é um Deus santo, ele é um Deus do bem, do bom, né? E ele também exige do seu povo que também vivam em santidade. Não era somente Deus que precisava ser santo. O povo também precisava viver nessa vida de santidade. Só que tem um problema. O povo não conseguia cumprir perfeitamente as exigências de santidades que eram colocadas na lei. Então, havia um problema aí. Deus era santo, exigia a santidade do povo, mas o povo não conseguia alcançar essa santidade. E aí, como resolver esse problema? Então, você poderia obter uma expiação, um perdão dos pecados, obviamente de caráter temporário, até o próximo pecado que fosse cometido, por meio de um sistema sacrificial. Então, os sacrifícios eram feitos para reparar o pecado do povo e para que eles pudessem viver uma vida de santidade. Obviamente que fica muito claro que esse era um expediente incompleto ou deficitário. Né? Porque por mais que se fizesse sacrifício, você, em última análise, jamais você conseguiria, por completo, expurgar o pecado da nação. Era capaz de você... é capaz, né? De você sair ali do sacrifício que você tinha colocado lá, e 5 minutos depois, você já está em pecado novamente, e aí precisar fazer outro sacrifício. Então, perceba que essa solução temporária da parte de Deus teve a sua serventia, mas era, sim, de caráter temporário. Tá? E Deus chamou o seu povo para viver uma busca de vida e santidade, em todos os seus aspectos de vida, de gratidão, pela misericórdia que Deus já havia oferecido ao povo. Tá? E aí, a cristologia em Levítico, talvez essa seja mais fácil, né? Até perguntar aos irmãos, como é que Cristo é visto em Levítico? O que é que vocês acham? Mas eu perguntei porque é mais fácil, tá? Tá bem nítido aí. Nos sacrifícios, que hoje não precisa mais desses sacrifícios. Certo. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é uma mostra clara dos sacrifícios que foram feitos lá atrás. Tá? Também, pastor, através das ofertas que eles faziam, existia realmente um caráter de Cristo ali, né? As ofertas de manjar, expiação, né? As ofertas de holocausto, expiação, de manjares, seria a dedicação. Então, todos eram assim, os sacrifícios pacíficos seria o que? A reconciliação. Então, tudo levando para a natureza, para o caráter de Cristo, né? A propiciação, né? Sacrifício pelos pecados. Perfeito. Bom, Silas? No caso, em Levítico, a melhor retratação que eu vejo é Cristo como sumo sacerdote. Perfeito. Tudo isso aí está bem delineado, até porque o livro de Levítico ele aborda muito essa questão dos sacerdotes e, obviamente, Cristo ele cumpre definitivamente o sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obviamente, é uma clara referência ao sacrifício dos cordeiros.
Então, a ideia de Cristo em Levítico, ela é muito forte, né? Talvez o livro mais claro do Antigo Testamento, sobra sacerdotal de Cristo. Também a vontade de Deus de morar junto com o seu povo traz a ideia da encarnação do Verbo. Só que aí o que acontece? Jesus, ele é o sacerdote supremo, o sacerdote superior, né? Uma vez que ele não é o sacerdote da linhagem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sacerdócio para sempre. Além do que, como os sacerdotes precisavam, antes de apresentar um sacrifício para o povo, apresentar um sacrifício primeiro para si mesmo, né? Primeiro eles precisavam conseguir o perdão de Deus para si próprio, né? Para depois, ou só depois, poder fazer essa oração pelo povo. Jesus não, Jesus ele não precisava disso. Ele mesmo era o sacerdote, ele mesmo era o sacrifício, e não precisava fazer sacrifício para si mesmo, porque ele não tinha pecado a ser expiado. Então, e aí o sacrifício de Cristo ele é o mais perfeito, uma vez que ele é único, não precisando ser feito novamente. Cristo morreu pelos pecados da humanidade inteira, em todos os tempos, e dos que ainda iriam a nascer, né? A morte de Cristo, ela supre essa necessidade de expiação universal. O próprio Jesus diz, né? Todo pecado será perdoado ao homem, menos o pecado contra o Espírito Santo. De fato, em Cristo, na cruz, todos os pecados foram perdoados. Porém, aqueles que permanecem em sua incredulidade não recebem perdão dos pecados porque não creram. E aí permanecem nos seus pecados. Mas na cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo ele tem eficácia, ou poder de eficácia ao mundo inteiro, como possibilidade, como potência. Embora nem todos vão alcançar a salvação porque não creram em Jesus como Salvador. Tá? E aí você tem algumas espécies de sacrifícios. Capítulo 4 de Levítico, o autor, Moisés, ele fala sobre alguns pecados que o povo poderia cometer, alguns personagens do povo, e que tipo de animais eles iriam trazer. Tá? Então, por exemplo, se fosse o sacerdote ungido, ou seja, o sumo sacerdote, ele precisava trazer um novilho sem defeito, um boi novo. Era o sacrifício mais caro que tinha. Tá? Se fosse toda a congregação, um novilho, quer dizer, não precisava necessariamente ser sem defeito, sem mancha alguma. Entenda, quando ele diz sem defeito, ele não está querendo se referir a aleijado, a manco, não, tá? Ele está se referindo na pureza do animal, né? Que é sem mancha, né? Enfim, esse seria o sem defeito. E o novilho comum, ele poderia ter algumas manchas. Se fosse o príncipe, já seria um animal um pouco menor, um bode, sem defeito. Se fosse uma pessoa comum, uma cabra, sem defeito. E se fosse alguém pobre, poderia trazer algumas ofertas até mais simples, né? Dependendo da condição financeira de cada um. Como diz lá em Levítico 5:7, se suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Ou seja, tinha oferta para todo mundo. Todos que poderiam oferecer segundo suas possibilidades. E aí a pergunta, por que havia essa diferença? Por que um sacerdote ungido, ele tinha que trazer um novilho sem defeito, e uma pessoa comum, a cabra, já estava valendo? Por que havia essa diferença? O que os irmãos acham que havia essa diferença? Um de cada vez, tá? Diga, Rafael. Eu acho pelo o grau de entendimento e de conhecimento que ele tinha, né? O sacerdote, ele estava ali representando Deus, né, diante do povo.
Eu acho que por isso que a oferta dele seria a mais cara. E aquele mais pobre seria, não pobre em relação a dinheiro, eu creio. Eu creio que seria aqueles que menos teria conhecimento da lei, na verdade, né? Eu acho isso. O texto ele fala de fato numa situação de fato financeira. Tá? Inclusive, ele traz a ideia de uma pessoa comum apresentar uma cordeira, uma cabra sem defeito. Né? Mas se ela não tivesse essa condição, ela poderia trazer aquelas avezinhas menores. Né? Mas aí você falou com a questão do conhecimento. E aí eu volto com uma outra pergunta. O fato de você conhecer mais torna o seu pecado maior? Sim ou não? E agora? Pode falar, irmão. Eu acho, mais uma vez falo que sim, pelo fato de que quando você comete o pecado, mesmo sabendo que está cometendo o pecado, tem uma diferença muito grande. Eu acho que por isso que ele é cobrado mais. Então, você está me dizendo que existem pecados maiores e pecados menores, né? Pecadinhos e pecadões, né? É isso mesmo? Não, eu acho que não nesse sentido de que pecado maior ou menor, mas no sentido de que, eu vou falar de uma maneira mais popular. Um exemplo, eu sei que estou fazendo errado, eu sei que estou pecando, mas não me importo com isso. E continuo fazendo, mesmo sabendo o que estou fazendo. Então, eu acho que isso faz com que a diferença, eu acho que essa é a diferença, entendeu? Do conhecimento, porque você conhece o que está fazendo, você conhece que vai ser, você reconhece que o que você está fazendo é pecado e mesmo assim você faz. Só que tem um detalhe aí, né? Não havia pela lei, sacrifícios para pecados cometidos voluntariamente. Tá? O sacrifício era para pecados, vamos dizer assim, não deliberados, talvez na lei do Antigo Testamento. Então, talvez essa ideia de que ele pecou porque sabia, né? Mas não fica muito claro isso aí. Mas, assim, o que eu vejo mais nesse texto é a questão da responsabilidade. Tá? Porque o que acontece? Até mesmo dentro da igreja, quando você tem um pecado cometido por uma liderança, ele tem um peso maior do que alguém que comete uma pessoa que está ali na igreja que não tem tanta liderança na igreja. Ou quando é um pastor, muito mais. Então, assim, me parece que existem graus de importância, porque o pecado daquela pessoa acaba arrastando outras para a mesma situação. Então, eu imagino que essa diferença aí é mais relacionada com essa questão de importância. Ele acaba afetando mais pessoas. Então, um sacerdote, ou um sumo sacerdote, alguém que deveria ensinar a lei ao povo, se ele mesmo não faz, então todo o povo acaba sendo afetado. Né? Não só ele. Né? Mas se fosse, por exemplo, uma pessoa comum, talvez ficasse só recluso a ela ou seus familiares mais próximos. Né? Acho que está mais voltado para isso aí também. Tá? Veja, aqui a observação importante, como foi dito, não havia qualquer tipo de sacrifício para pecados cometidos voluntariamente, ou seja, pecados deliberados. A pena era pena de morte. E agora, na nova aliança, existe perdão para os pecados deliberados? Aquelas pessoas que pecaram conscientemente sobre aquilo que estão fazendo, ou mesmo que pecaram sobre uma luz maior, ou tendo conhecimento maior,
Será que existe perdão para essas pessoas hoje? Sim ou não? Sim, desde que tenha pedido perdão, creio que há. Todo pecado deve ser perdoado desde que você se arrependa diante do Senhor. Perfeito, né? Essa ideia da nova aliança, né? Ela traz essa nova possibilidade maior de perdão. Tá? Se no Antigo Testamento haviam crimes ou pecados que eram punidos, inclusive, com a pena de morte, né? No Novo Testamento, através do sangue de Cristo, você tem a opção de ser qualquer pecador ser, de fato, perdoado. Tá? Então, isso é uma característica da nova aliança. Então, há alguns elementos importantes que a gente precisa destacar dentro do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Primeiro, a ideia do dom. Quando as pessoas iam adorar a Deus ou prestar o sacrifício, que entenda, sacrifício nem sempre era a morte de um animal, não. Havia um sacrifício que eram as ofertas, oferta de manjares, oferta de cereais, oferta de várias coisas, que não necessariamente era com vítimas, havia essa espécie de oferta sem vítimas. Então, quando isso acontecia, eles se apresentavam diante de Deus como reconhecimento de que Deus era o dono de todas as coisas. Então, quando Israel entra em Canaã, a primeira colheita daquela terra, ou as primícias, elas passam a ser dadas a Deus, né? Com uma ideia de reconhecimento que Deus é o dono de todas as coisas. Das primícias da tua plantação, das coisas que você tem, você dava ao Senhor. Ou seja, era a ideia do reconhecimento. Também a ideia da comunhão. Você tinha sacrifícios em que as pessoas elas também comiam daquilo ali. Era o caso do holocausto. O holocausto é o sacrifício queimado por inteiro. Mas outras espécies de sacrifício, você poderia comer junto com o sacerdote, né? Algumas partes do animal eram separadas para o sacerdote, para o adorador, outras eram totalmente queimadas, dando uma ideia de que estavam ali comendo juntos, né? Obviamente, Deus não está fisicamente lá, mas se você tem alguma parte ali que é queimada por inteiro, dá a ideia de que esse consumido por inteiro seria a parte em que Yahvé teria feito a sua, entenda, entre aspas, refeição, tá? E aí o adorador também, é como se eles estivessem juntos numa mesa. E aí essa ideia da comunhão, ela também se fazia presente dentro do sistema de sacrifício. A ideia da expiação, a necessidade de restaurar uma aliança quebrada. Tá? Quando você trazia o sacrifício para diante do altar de Deus, você também estava lá pedindo perdão pelos pecados que você havia cometido. Ou seja, você tinha quebrado a aliança com Deus. E agora você precisava ter essa aliança restaurada. E através dessa restauração da aliança, você tinha aí com relação à expiação. Tá? Consagração. Ao oferecer um holocausto, o rei demonstrava que estava se entregando completamente como aquela vítima oferecida. Lembre que a ideia de sacrifício é uma ideia de substituição. Né? Quem era para ser morto ou queimado por causa do pecado era o ser humano. Mas aí, Deus, em sua misericórdia, transfere a culpa para aquele animal, e aquele animal passa a se identificar com aquele ser humano. Então, quando o animal ele é morto, é como se o homem ali ele tivesse também participando dessa mesma sorte, né? Só que como uma identificação. Então, ele se consagra a Deus como sacrifício totalmente queimado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos
o nosso culto racional, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional, ou seja, a nossa apresentação diante de Deus, tá? Socialização. As ofertas eram condizentes com a condição social de cada um. A gente disse anteriormente, tinha oferta que era para o sacerdote, que tinha uma condição melhor, para o rei, que tinha uma condição melhor, mas tinha uma oferta que era para o cidadão comum, o chamado classe média, mas também tinha para aquele que não tinha condição de ter nenhum animal de grande porte, e no máximo ele podia apresentar, também tinha para ele. Lembrando que Jesus, quando Jesus foi ao templo e foi apresentado lá, a oferta que foi dada por ele foi a oferta de 2 aves, ou seja, a oferta de uma pessoa simples, tá? O que nos dá a entender que Jesus era, de fato, sim, uma pessoa de condição mais humilde, tá? Financeiramente, o que algumas pessoas discordam, uma vez que José se tratava de uma pessoa, de um artesão. Mas, pela oferta, dá-se a entender, ou pelo menos naquele momento, que os pais de Jesus não tinham essas condições todas, tá? Humanização. O mesmo sacerdote poderia oferecer sacrifícios para si mesmo, o que hoje em dia talvez seja uma questão impensada, né? Eu lembro do professor de seminário, ele dizia o seguinte: se o irmão da igreja pecar, ele pode ser reconciliado, né? Se qualquer outra pessoa pecar, parece que pode. Mas se o pastor pecar, aí o bicho pega, né? Aí parece que não tem perdão para ele, né? Mas não é bem assim, né? Você vê que no próprio Antigo Testamento, você tinha uma espécie de sacrifício também para o sumo sacerdote, no caso dele cometer algum pecado. Caráter ético, obviamente, até a ideia do sacrifício e o dispêndio financeiro que dava uma oferta daquela, demonstrava que havia uma necessidade de vida ética por parte do povo de Deus, né? Então, se havia aquele sacrifício, se havia aquela exigência, é porque de fato era necessário. Também ao aspecto terapêutico. O adorador, a partir do momento em que ele fazia aquele sacrifício, ele meio que tirava um peso da consciência. Ele saía dali mais leve, né? Com a mente mais tranquila, uma vez que ele tinha consciência que a partir daquele momento seu pecado havia sido perdoado por Deus. Então tinha esse elemento também. E aí, uma pergunta que eu faço aos irmãos: por que os irmãos oferecem sacrifícios? Entenda sacrifícios aí no contexto de culto, tá? Por que os irmãos cultuam? Por que os irmãos vão à igreja cultuar o Senhor? O que vocês acham disso aí? Tem isso também dentro da vida dos irmãos ou tem mais coisas além disso? O que os irmãos me dizem? Um de cada vez, tá? Por que os irmãos vão para a igreja, irmão? Vão fazer o que na igreja? Tá difícil, não sabe nem por que vão para a igreja. Olha, eu fiquei deixando o pessoal falar. Mas a gente vai para adorar o nosso Deus. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer ali é prestar um culto de adoração ao nosso Deus. Perfeito, né? Também tem a ideia da gratidão, né? Você vai agradecer por todos os benefícios que Deus já lhe tem dado. Tá? Você tem a ideia do pedir. Você vai também orar por alguma questão específica, né? Pedir a Deus que intervenha em alguma questão. Então, tudo isso aí está, de certa forma,
envolvido na espécie do culto. Né? Ok, e aí em Levítico 10, você tem um fato interessante, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles, segundo o texto bíblico, eles apresentam fogo estranho ao Senhor. E aí, Nadab e Abiú morrem. Né? E esse texto, ele às vezes nos traz uma certa dificuldade, porque parece que há um certo rigor excessivo da parte de Deus, né? Como se Deus tivesse exagerado, né, um pouco, e aí tivesse acontecido como aconteceu. Mas se você olhar no texto bíblico, ele diz que a causa da morte foi porque eles apresentaram fogo estranho, o que nos dá a ideia de que Deus não aceita fogo estranho. Deus não aceita adoração que não seja verdadeira. Deus não aceita nenhuma espécie de culto que não esteja de acordo com aquilo que é a sua vontade. Então, quando Nadab e Abiú apresentam um fogo estranho diante de Deus, eles estão, de fato, apresentando algo que Deus não requer. Algumas pessoas acreditam que esse fogo estranho seria pelo fato de que Nadab e Abiú estariam embriagados. Tá? Isso também é levado em consideração que logo em seguida, no próprio Levítico, eles passam a tratar da questão da bebida e da adoração. Né? Aí teria essa questão. Outros acreditam, e eu acho que seria o mais conveniente, de que eles não tinham apresentado um fogo vindo com as brasas do altar, o que seria o correto. Teriam que pregar as brasas do altar e colocar no incensário. E eles não teriam feito isso, teriam produzido fogo de outra forma. E aí Deus teria se irado com eles, teria fulminado eles. Então, eu particularmente acredito mais nessa versão aí. Mas o que nos traz de lição é que o trabalho de Deus é uma coisa séria. A própria Bíblia diz, maldito aquele que faz o trabalho do Senhor levianamente. De qualquer jeito. Às vezes a gente pensa assim, porque é para o Senhor, pode fazer de qualquer jeito. Não é assim. Pelo contrário. Porque é para o Senhor, é que a gente tem que fazer melhor. Dar o nosso melhor. Né? E não ficar somente naquele trivial, o que não lhe exige um trabalho melhor. Então, por exemplo, professor da EBD, ele não pode chegar uma hora antes de dar aula, abrir a revista para ver qual é a lição, para dizer assim, então eu vou dar essa lição hoje. Tem que se preparar. Ele tem que se colocar antes daquilo ali em preparação. Por exemplo, no Ministério de Louvor, ele não chega lá no culto e diz, a gente vai cantar agora a música tal. Não, eles ensaiam, para que eles possam apresentar diante do culto um melhor louvor ao Senhor. E isso em todas as áreas da igreja. Em todas as áreas de trabalho da igreja, é exigido de nós essa preparação, de alguma forma. Então, o trabalho de Deus não é brincadeira. O trabalho de Deus é, de fato, uma coisa séria. Tá? Que mais? Deus é um Deus santo e exige que os seus adoradores vivam também essa mesma ideia de santidade. Lembre, essa ideia de santidade ela está todo o texto de Levítico. Deus é um Deus santo e exige que a santidade seja notória. Outra questão que é muito apresentada no texto, o que tem um capítulo muito grande no livro de Levítico, é o capítulo 13, é quando trata da questão da lepra. A lepra era uma doença contagiosa de pele que aterrorizava o mundo antigo. Quem pegava aquela doença dificilmente era curado. Né? Não havia uma cura, um remédio para aquilo ali. Só se o organismo da pessoa conseguisse expelir. Mas, de modo geral, não. A pessoa ficava com aquilo ali para o resto da vida e aquela doença ia contaminando o corpo inteiro, gangrenando o corpo inteiro, até que a pessoa ficava impraticável.
Então, o que acontece? Como é uma doença contagiosa, os leprosos eles ficavam à parte da sociedade, em um lugar reservado para eles, né? Distante da população, para não contaminar os demais. Tá? Só que o que acontece? O pecado da lepra, ele se estende gradativamente na nossa vida, ou no corpo, assim como o pecado se estende na nossa vida. A lepra ela é perfeitamente comparada ao pecado, tá? Então, assim como na lepra, no começo, é só uma manchazinha pequena, né? E às vezes nem se dá tanta importância, mas com o tempo ela vai tomando proporções e cobrindo o corpo inteiro. Assim também é o pecado. No primeiro momento, ele se apresenta como algo pequeno, inofensivo, sem tanta importância, mas aí ele vai se aprofundando na vida da pessoa, criando raiz, se tornando algo muito maior. Tá? A lepra também era contagiosa, e por isso eles não poderiam andar com as outras pessoas, assim como o pecado, de certa forma, também é. As pessoas acabam aprendendo com o exemplo e acabam assimilando aquilo ali para a sua vida também. Tá? A lepra era mortífera, ela não tinha cura e fatalmente levava à morte. E também que o pecado, ele, o salário do pecado é a morte. Tá? Mas também lembremos que Jesus curou muitos leprosos, com a lembrança de que ele também nos cura dos nossos pecados. Então, a lepra, dentro do contexto do Antigo Testamento, ela também se apresenta como essa espécie, um tipo, né? Uma ideia de pecado, porque elas têm essas características similares a elas. Lembrando também que em Cristo, tudo isso aí já foi finalizado. Tá? E você tem também nesse livro a ideia do Yom Kippur, né, o dia da expiação, que é de fato o coração do livro. Né? É quando o sumo sacerdote ele pede perdão a Deus, ou faz um sacrifício, né, pedindo perdão a Deus pelos pecados da nação. E isso acontece somente uma vez por ano. Primeiro ele faz o sacrifício por si mesmo, se apresenta diante de Deus, e somente depois ele apresenta o sacrifício por toda a nação. Jesus oficiou uma única vez um próprio sacrifício e um sacrifício definitivo para ou pela humanidade. Tá? E aí ele concede o perdão final. E no capítulo 20, no versículo 7, vamos ler esse versículo? O irmão que achar aí pode ler. Levítico 20, versículo 7. O que diz aí? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Bom, mais uma vez, a ideia de santidade. E essa ideia de santidade, ela está muito viva em todos os momentos do povo judeu. Tá? Seja na alimentação, eles não podiam comer sangue, eles tinham uma alimentação bastante regrada. Aliás, não era só sangue não, tá? Alguns tipos de animais, alguns tipos de plantas, algumas coisas, eles não podiam comer, porque eles eram um povo separado por Deus. Nos casamentos, o Israel não poderia casar com qualquer pessoa, né? Não podia casar com o irmão, não podia casar com tios, né? Enfim, tias, né? E outras coisas mais. Não podia casar dentro da ideia de casamento normal. O trato com os familiares, respeito aos pais, a convivência comum, na convivência com as outras pessoas, nos próprios negócios, né? Não poderiam ter balanças diferentes. Enfim, toda a vida do israelita, ela precisava girar em torno de uma realidade. Deus é um Deus santo, e por ser santo, ele não pode conviver com o pecado, não podendo ter uma vida de junção com a vida do pecado em si. Ele precisava ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. E aí, uma pergunta, né?
mesma santidade também nos é exigida hoje? Sim ou não? Precisamos viver uma vida santa por completo, todas as áreas da nossa vida, todos os pontos. Então, todo mundo aí, né? Ou estão dormindo? Com certeza. Firmes e fortes. Mas com certeza a gente tem que buscar a nossa santidade. E semana passada, engraçado, pastor, que foi justamente o que a gente estava estudando na classe da EBD, né? E uma das curiosidades que eu busquei, né, que eu estava lendo, pesquisando, essa palavra santo aparece em Levítico 76 vezes. E a frase sede santo porque eu sou santo, 9 vezes. Daí a importância de nós sermos santos. A exigência de santidade, ela não ficou só ao povo de Israel, não, tá? Ela ficou para a gente, ou melhor, muito mais para a gente, né? Porque nós, como o verdadeiro Israel de Deus, é exigido de nós uma conduta muito superior, né? Às vezes a gente tem uma noção de que pode ser santo na igreja, mas fora, e uma vida completamente distante daquilo que é a vontade de Deus. Não, se você vê na ideia de Levítico, a ideia de santidade, ela engloba todas as áreas da nossa vida. Não existe área da nossa vida que não esteja, ou que não seja exigida essa mesma santidade. Ela sempre vai ter isso como uma exigência da parte de Deus. Nós devemos buscar, sim. E assim, a busca da santidade, ela é uma busca contínua. Não é uma coisa que você alcança, dizendo, cheguei no alto. Não. Você tem que estar sempre procurando cada vez mais, porque sempre há áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas e precisam ser melhoradas. Tá? Então, a gente não pode deixar que isso se acabe em algum momento. Tá? Vamos entrar na parte das festas de Israel, né? Que aí é o último ponto que a gente trata e a gente termina o livro de Levítico hoje. Tá? Israel era um povo muito festivo. Essa ideia de povo de Deus e povo carrancudo, né? Sem animação, sem alegria, isso não existe. Nunca existiu no povo de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo alegre, e o povo de Israel, em especial, sempre foi um povo extremamente festivo. Eles tinham muitas festas e datas comemorativas que traziam essa ideia de festividade para aquela nação. Então, algumas datas importantes, por exemplo, o sábado, todo sétimo dia da semana, era o dia determinado por Deus para que o povo não trabalhasse, ali de descanso. Todo mundo tinha que descansar nesse dia. Desde do homem até o animal não poderia trabalhar nesse dia. Desde a pessoa que fosse da terra até o estrangeiro, o judeu, o israelita, ou o gentil que tivesse na nação naquele dia, eles tinham que guardar o sábado. Era um mandamento dado por Deus para o povo de Israel naquela época. Mas não era só o sábado, existia também um ano sabático, né? E a cada 7 anos, o povo de Israel deveria, no 7º ano, não plantar nada. Eles iriam somente desfrutar de um ano inteiro de descanso. Era o ano sabático. Eu acho interessante porque existem seitas por aí que gostam de guardar o sábado, né, como dia, mas não guardam o ano sabático, não sei por quê. Não passam um ano sem trabalhar, né? Pode passar um dia, podiam passar um ano também, porque é a mesma lei. Existia também o ano do jubileu, que era a cada 50 anos,
no 50º ano, né, todos os escravos eram libertados e as terras voltavam para seus donos de origem. Tá? A terra de Israel, ela poderia ser vendida. Eu tenho minha terra como minha herança, mas aí eu me endividei, eu preciso vender minha terra para pagar minhas dívidas, aí eu vendo. Mas quando chegasse no ano do jubileu, aquela terra ela viria para minhas mãos de novo, sem qualquer custo para mim. Ela voltaria a ser minha. Os escravos que tivessem sido escravos por dívidas também seriam libertos. Tanto é que eram calculados os valores da terra com base no ano do jubileu. Se faltavam muitos anos para o jubileu, a terra valia mais. Se faltavam poucos anos, a terra, obviamente, iria valer menos. Então, e em especial aqui, esse 50º ano também era um ano de descanso. Então, no ano 48 você trabalhava, no 49 e 50 você descansava. Né? E aí, também, obviamente, era uma atitude de fé, porque você iria acreditar que Deus iria suprir as necessidades do povo durante aqueles anos sabáticos. Né? E a Páscoa, né, que acontecia no 14º dia do mês de Nissan, que era equivalente a março ou abril, tá? Tinha como objetivo lembrar a libertação do povo de Israel do Egito. E também a festa dos pães asmos, também no mesmo mês, no dia 15 ao 21, que era uma lembrança como o povo de Israel havia sido tirado às pressas do Egito. Então, nesses dias, todo o fermento era retirado das casas, os israelitas faziam uma limpeza geral, aquele verdadeiro faxinão na casa, para que pudesse ser retirado qualquer coisa que pudesse ser alguma espécie de fermento, para que pudesse ter essa comemoração dos pães asmos, que era uma lembrança de quando o povo de Israel saiu do Egito às pressas. E aí não tiveram tempo de fermentar o pão, comer o pão duro. Então, nesses dias, eles também comiam isso aí. Tá? As festas das primícias, que aconteceu também no dia 16 de Nissan, que é o mês de março e abril, e tinha como objetivo reconhecer que os frutos da terra vinham da graça de Deus. Pentecoste, que a gente conhece mais pelo momento em que a descida do Espírito Santo, né? Aconteceu no dia 6 do mês de maio ou junho, mês de Sivan, e tinha como objetivo mostrar gratidão a Deus pelas colheitas. Obviamente, foi nesse dia que desceu o Espírito Santo e a igreja fez, de fato, a primeira colheita, né, de pessoas salvas. Né? E também tinha a festa das trombetas, a chamada Rosh Hashanah, que era no dia 1º de Tisri, ou seja, setembro ou outubro, né? Que era quando começava o Ano Novo Civil. Né? Então, o Ano Novo Civil em Israel começava no dia 1 de setembro ou 1 de outubro. Tá? O dia da expiação, que é o Yom Kippur, 10 dias após o começo do ano, a gente já falou da expiação, oferecer sacrifício pelos pecados dos sacerdotes do povo e também a purificação do santuário. No dia 15 ao 21 desse mesmo mês, perceba que as festas, além de serem muitas, eram longas, tá? Aí tinha a festa dos tabernáculos, ou cabanas, também tinha como objetivo lembrar a peregrinação do povo de Israel no deserto. Então, como o povo de Israel passou todo aquele tempo ali no deserto, morando em cabanas, nesse período de tempo, os israelitas saíam das suas casas, durante esses dias eles habitavam em cabanas como uma lembrança do tempo em que eles passaram peregrinando no deserto. Veja que, basicamente, essas festividades, elas tinham alguns aspectos importantes. Ou era um aspecto da lembrança, lembrar de algum evento específico, ou seja, a festa da Páscoa, os tabernáculos, os pães asmos, elas tinham essa lembrança, ou tinha esse caráter mais de perdão dos pecados, como a festa das trombetas, Yom Kippur, que é o dia da expiação, tinha esse objetivo. A Santa Convocação, dia 22, também do mês de Tisri, para comemorar o encerramento do ciclo das festas. Ou seja, tinha uma festa para comemorar o encerramento das festas.
Veja que o povo de Israel era, de fato, um povo muito festivo. Então, eles tinham festas para tudo, até para comemorar o fim das festas. Né? Eles, de fato, eram um povo muito festivo. Então, aí o que acontece? Essas festas aí, esses eventos, são do período de Moisés, né? Foram institucionalizadas no período de Moisés. Porém, algumas outras festas foram acrescentadas tempos depois. Tá? Irmão, se lembra aí da festa do Purim, que acontecia entre 14 e 15 do mês de Adar, ou seja, fevereiro ou março. E tinha como objetivo comemorar a libertação dos judeus no tempo de Esté. A história dessa festa ela é bem descrita no livro de Esté. Como ela aconteceu, como ela virou uma festividade em Israel. Tá? E também você tem aí a Hanukkah, a festa das luzes, que acontece entre 29 de novembro a 6 de dezembro, agora também comemorado pelo povo de Israel hoje, né? E comemora a vitória da luz sobre a escuridão, ou mais especificamente, dos judeus contra os seus opressores. Foi nessa festa que, possivelmente, Jesus se apresentou como sendo a luz do mundo, obviamente fazendo uma clara referência à própria festa das luzes que estava acontecendo em Jerusalém naqueles dias. Mas o que foi a Hanukkah? O Purim a gente sabe, a gente tem a história através de Esté. Mas a Hanukkah ela veio depois, no período grego. Nos tempos dos Macabeus, Antíoco Epifânio, que era chamado de o Louco, né? Ele oprimiu os judeus de tal forma que quase ele praticamente havia destruído a cultura e a religião judaica. Aí os Macabeus, através de Judas Macabeus e seus irmãos, eles lutaram bravamente contra Antíoco Epifânio e eles conseguiram retomar Jerusalém do domínio estrangeiro. Só que aquela vitória do pequeno exército judeu, ela em si já foi um grande milagre, né? Porque eles praticamente eram muito pequenos para derrotar um exército tão grande como o exército grego. Mas o segundo milagre que aconteceu ali, e talvez de origem muito mais sobrenatural, foi que deu origem a essa festa, né, que é chamada Hanukkah. Após a purificação da cidade santa, depois da guerra, depois das festividades, e a purificação do templo também, eles constataram que havia somente um jarrinho de azeite puro no templo. E aquele azeite seria suficiente para passar apenas um dia com ele aceso. Só que eles precisavam que passasse um pouco mais. E aí o que aconteceu? Eles colocaram aquele azeite ali para queimar. Se eles fossem fazer ou produzir mais, não daria tempo. E aí aquele azeite que era para um dia de festa, durou 8 dias. E isso é considerado um milagre pelos judeus. E aí também acabou se criando essa festa com essa ideia, né? E é por isso que ela também tem esses 8 dias de festa. Então, você percebe aí que o povo judeu ele é, de fato, o povo israelita, de modo geral, bastante festivo. Mas qual é a importância dessas festas, né? Primeiro, mostrar que havia, ou melhor, não havia qualquer separação entre o Israel secular, o Israel na sua vida pessoal, e as coisas espirituais, né? Não havia uma separação entre vida comum, vida secular, e vida religiosa. O israelita, a sua vida girava em torno da religião. Ele não podia fazer uma separação entre um e outro. Ele era, de fato, alguém que vivia ou transitava nesses dois mundos, mas como se fosse um mundo só. Lembrar o povo de todas as obras que Deus já havia feito pelo seu povo. Então, as festas, eles tinham esse caráter de lembrança de tudo que havia acontecido na história de Israel. Também fazer o povo reconhecer a dependência que eles tinham
a de Deus com relação a todas as coisas. E criar também um coração grato a Deus por todas as bênçãos recebidas. Bem, esse aí é a parte do livro de Levítico. A gente vai entrar no livro de Números depois, né? Então, já está no horário mais avançado aí. Então, vamos parar um pouco por aqui essa tarde, né? Os irmãos têm alguma dúvida, alguma questão a levantar com relação ao livro de Levítico? Olha agora o cálice para sempre. Vamos até a próxima aula. Não tendo, gostaria de lembrar os irmãos que na próxima semana a aula vai começar mais cedo, 3 horas da tarde, tá? Eu tenho uma atividade para fazer em outra cidade, né? É próximo daqui, mas é outra cidade, a gente tem que andar um pouquinho de um evento que vai ter lá, e eu vou precisar sair um pouco mais cedo. Então, na próxima semana a gente começa às 3 horas da tarde, tá bom? A irmã Zélia quer falar alguma coisa? Só agradecer mais uma vez, pastor Abel, pela lição de hoje. Muitas coisas aprendemos aqui, outras nós lembramos, mas com certeza muitas novidades para o nosso conhecimento enquanto professor de EBD, enquanto intérprete de livro, enquanto povo de Deus aprendendo a sua palavra. Foram muitas coisas novas. Para mim, particularmente, aprendi, então nós só temos a agradecer. E nós vamos orar. E vou pedir à irmã Isarelli que encerre esse momento orando pelo pastor, pela sua recuperação. Graças a Deus ele está bem melhor. E também orar por cada um de nós, para que possamos aprender cada vez mais da sua palavra e que Deus ilumine a cada um de nós. Irmã Isarelli. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado que estás nos céus, graças te damos, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concede. Queremos te render graças, Senhor, por mais essa rica oportunidade de aprendermos mais da tua palavra. Que possamos aplicar cada ensinamento aqui, ó Pai, no nosso dia a dia, que possamos não ficar só para o nosso conhecimento, mas que possamos propagar a tua palavra aos 4 cantos desse mundo, ó Pai. Continua abençoando a vida do pastor Abel, para que ele possa continuar sendo esse homem abençoado, que ele seja abençoado cada vez mais pela tua palavra, pelo teu amor, e que ele continue sendo esse instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Fica conosco no decorrer deste final de semana. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, meus irmãos, na nossa EBD e nosso culto pela manhã. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.